Caião, Ah, eu não vejo na perspectiva da Tel barra da prosperidade. Porém, no último ano, tenho travado discussões com Deus. Minha vida não anda. Deus não age para deter meu caminho inexorável ao ateísmo barra agnosticismo. aham. Aonde? Deus não age. Não age. A Não. graça tem, de alguma forma, servido para me afastar de Deus, cara. Aham. Declaração do cara. É, né? Porque está afastando a ele do que ele concebia como Deus, né? Aí ele pensa que ele está se afastando de Deus, mas isso é uma viagem da subjetividade dele. São certos ídolos que ele construiu antes na cabeça dele que estão ruindo. E ele ainda não discerniu o evangelho mesmo para ele. Ele está nesse vazio, nesse buraco. É o que está acontecendo com ele por enquanto. É isso que ele diz? Que a A graça graça determina? tem de alguma forma servido para me afastar de É, Deus. porque olha só, o que era Deus para ele antes? Mas ele Quem, acaba reconhecendo a graça aqui. quem ele ainda tem mais coisa para Não, ler não, não, dele? não tem É, mais. porque Deus para ele antes quem pertencia a essa agremiação e tiver essas doutrinas está salvo. Na graça de Deus, isso aí é um absurdo alguém dizer para alguém. Aí ele perdeu um pedaço de Deus. Aí ele chega e lá no Deus dele, na igreja, na denominação, na doutrinação que ele recebeu, se dizia uma outra coisa dessa natureza. Quem não tiver um determinado tipo de comportamento a expressar uma moral média conforme aquilo que a nossa agremiação subscreve, Ah, é um indivíduo que está vivendo em pecado. Aí a graça de Deus vem e não ensina isso. Diz que só Deus sabe o que está acontecendo no coração de cada um. E manda a gente não julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. E aí é mais um pedaço de Deus que vai embora. Aí, dependendo da linha dele de compreensão, se for de uma linha mais calvinista na viagem religiosa, ele chega e pega o pacotão de alguma ideia sobre a soberania de Deus que garantiria a ele determinadas coisas como um eleito. Aí de repente ele apanha dentro dele uma quantidade enorme de contradições e fora dele umas descontinuidades inexplicáveis. Aí um pedaço do Deus dele já vai. Ou se ele é daquele tipo que diz, não, tudo depende só de mim, da minha responsabilidade, do meu trabalho, da minha atividade, da minha construção, do meu fazer, do meu mover. E antes isso até dava certo, de repente ele entrou num outro fluxo da vida em que agora ele faz as mesmas coisas e não vai a lugar nenhum. Aí um outro pedaço do Deus dele vai adiante, porque na graça de Deus não se ensina que Deus esteja disponível para essas coisas. Então, é nesse sentido que o Deus dele está indo na correnteza. Mas não é a graça de Deus, é a falta de graça no entendimento, na compreensão, a falta de evangelho plantado no ser dele, é que o levou a esse estado em que todo esse arcabouço e todo esse falatório e todas essas construções doutrinárias e todas essas pseudo-seguranças e todas essas certezas de divindade de papel que ele teve durante muito tempo e que começaram a ruir no coração dele, e começaram a ruir na mesma medida em que ele começou a ouvir falar da graça de Deus, e porque ele já tinha essas pré-compreensões que estavam ruindo, ele começa a interpretar a graça de maneira errada a partir das pré-compreensões que estão ruindo dentro dele, mas ainda assim são o parâmetro interpretativo dele. Então ele vai interpretando isso na perspectiva de quem se distancia e não de quem se aproxima.
Você entendeu? Ao ponto dele dizer que Deus tem o papel de livrar-lhe do agnosticismo. Isso aí transfere a responsabilidade para Deus, é uma outra confissão importante, você tenha lembrado disso, que ele faz sobre quem é o Deus dele. É um Deus que se fosse pai do filho pródigo, ia amarrar o menino em casa, num quarto, ia botar uns eunucos parrudos na janela e na porta, para dizer: você não sai daqui de jeito nenhum, você não vai pegar essas mulheres todas e queimar o meu dinheiro por aí de jeito nenhum. Para o seu bem eu estou fazendo isso. Isso é o Deus dele, totalmente diferente do pai de Jesus, que chega e o filho diz: eu queria que tu morresses, mas como tu estás demorando a morrer, me dá a minha parte da herança. E o pai dá 1/3 que cabia ao segundo filho, e dá a outra parte para o mais velho, lhes repartiu. O pai desse moço que está aqui jamais teria dado nada, não iria financiar coisa nenhuma, ainda mais querendo que eu morra. Não, só sobre o meu cadáver, responderia o Deus dele. Mas não foi assim com o pai de Jesus. O Deus dele, se não fosse daquele que deixa o cara preso no quarto, ia enviar detetives no caminho. Ia contratar até prostituta para fazer trabalho de anjo. Sabe? Sabe aquele pai tão aflito, porque o filho está se prostituindo, que ele até contrata umas prostitutas bonitas para dar em cima dos filhos, para que o mal seja menor, para que ele não caia nas mãos de uma pior, por aí afora. Então seria desse jeito. Se fosse um pai já liberal, mas a mãozinha do controle, da informação presente o tempo todo, do intervencionismo. Então ele transfere para Deus: olha, se Deus não fizer nada, eu estou assim no caminho do ateísmo ou do agnosticismo. E Deus diz: mas e eu com isso, meu filho? Você acha que isso vai tirar algum pedaço de mim? Ou a sua fé em mim me agrega alguma coisa? Eu não sou candidato a nada, Deus diz. Eu sou. Então não adianta a gente ficar com essa conversa que transfere para Deus. Se Deus é Deus, então que venha e faça isso. Em relação a Deus, meu amigo, eu tenho todos os instrumentos apenas para curvar a cabeça. Todas as minhas faculdades e compreensões me fazem curvar a cabeça. Tudo em mim me grita essa obviedade. Agora, eu não transfiro para Deus nada. O que de Deus se pode conhecer nos está contado, diz Paulo, nos é manifesto por meio de todas as coisas que foram criadas. E quanto mais as que ele fala, as que ele diz, as que ele manifesta, de modo que só quem tem a perder com essa história toda é você, e que só prosseguirá nela se continuar como um religioso ainda, pensando com mente de religioso, de ratinho de laboratório religioso, e dizendo que está vendo alguma coisa, não enxergou ainda nada, até o que pensa que enxerga interpreta ainda com a mente religiosa, interpreta contra si mesmo. Olha para a graça e diz: ela está me afastando de Deus, quando na realidade é você que está esperneando contra a palavra da vida, que é apenas alcançar você. Agora, eu já ajudei você, em nome do Senhor, a lhe dar algumas pré-compreensões suficientes para você se enxergar. Se enxergue legal. O Espírito de Deus está iluminando você. Se enxergue nessa luz do Senhor. Você vai ver que tudo isso ainda que você disse aqui é a construção
da doença religiosa, ainda não é nem você falando, ainda é o eco do ventríloco em você. Em nome de Jesus, preste atenção no que eu lhe digo. Aí ele acrescenta aqui, Caio, ele fala assim, o que eu faço, Caio, se orando eu tenho discernido isso no meu coração? Meu Deus, toda verdade é para ser acolhida. Se é verdade, é para ser acolhida. Nós nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Então, se é verdade, se é conforme Jesus, se vem do Evangelho, acolha. Agora, se não vem do Evangelho, eu não sei a que ele está se referindo. Se ele estiver, por exemplo, se referindo ao fato de que a graça parece estar afastando de Deus, eu digo não, isso aí são os seus sentimentos conturbados, são os ecos do ventríloco, como eu expliquei há pouco. Agora, se ele está falando de uma outra coisa, se ele está falando de uma percepção real, equivalente a tudo que positivamente eu descrevi como sendo aquilo que a graça de Deus realiza no nosso coração, então siga seu coração em fé. Só não siga seu coração para a morte, para o engano, para o auto-engano. Antes, pelo amor de Deus, se enxergue, porque você é apenas um fragmento religioso tentando interpretar a vida por um estilhaço que lhe sobrou. A luz mesmo do Evangelho, quando entrar na sua compreensão, no seu entendimento, você vai ver que tudo isso que você disse é apenas a doença sua, como diz o Salmo. Mas eu vi, isto é doença minha. É a sua doença ainda falando. O seu falar, o seu salmo ainda é parte dessa doença. E como eu creio mesmo no poder e na força iluminadora e constrangedora do Espírito Santo, eu deixo ele iluminar você. Eu não fico querendo me meter nessa história. Eu sei que ele vai iluminar você. Eu sei que ele lhe dará entendimento de tudo que eu lhe disse e do que lhe falta a você pessoalmente receber da parte de Deus. Veja só.